Saudações a você, meu irmão e minha irmã, que acompanham o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje queremos refletir um pouco juntos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Esse Evangelho de hoje, ele está inserido num grande bloco do Evangelho de Mateus que trata de várias parábolas, aonde o evangelista nos apresenta Jesus contando parábolas para a multidão que o escuta. Mas especificamente o texto de hoje é uma espécie de recorte nesse segmento de parábolas, aonde o evangelista quer discutir com os seus leitores e passar para os seus leitores a mensagem relativa ao significado das parábolas e por que a dificuldade para uns de entenderem, de acolherem as parábolas, e porque outros compreendem. Então aqui você tem um recorte dentro dessas parábolas de uma reflexão sobre por que Jesus ensina por meio de parábolas. Bom, qual é o pano de fundo da comunidade de Mateus para entendermos essa discussão do Evangelho? O pano de fundo da comunidade de Mateus é uma comunidade que está numa fase difícil de transição. É uma comunidade que provavelmente tem um número significativo de judeus que acreditaram e acolheram o Evangelho e acreditaram em Jesus como Messias e que agora estão em conflito com o judaísmo tradicional, que resiste a essa mensagem e que não reconhece em Jesus o Messias enviado do Pai. Então a comunidade está num momento de conflito e de crise, porque está acontecendo aquela ruptura que, alguns anos mais tarde, irá culminar com a separação definitiva entre a comunidade cristã da comunidade judaica. Até esse momento, ainda a comunidade cristã está ligada à comunidade judaica. Especialmente a comunidade de Mateus, ela parece ser marcada pela presença de um número significativo de judeus que acolheram o Evangelho e que se tornaram então membros dos seguidores e seguidoras da mensagem de Jesus. Bom, entendendo esse pano de fundo, nós podemos então refletir um pouco melhor sobre o Evangelho. Primeira coisa, o Evangelho nos apresenta uma pergunta. Os discípulos perguntam a Jesus: por que o Senhor ensina por meio de parábolas? E a resposta de Jesus no Evangelho é uma resposta que parece difícil, dura, inclusive. Porque ele vai dizer que ele fala em parábolas para que vendo não vejam, ouvindo não escutem, e seu coração, então, não se converta, não mude. Parece uma palavra dura, parece uma palavra, de certo modo, determinista, de que aquelas pessoas estão condenadas a não aceitar o Evangelho. Mas não é bem assim. Entendendo agora o contexto da comunidade, de conflito, as palavras do Evangelho em que Jesus fala sobre isso nos ajudam a entender que o evangelista está querendo explicar para a comunidade por que existem ainda irmãos e irmãs de origem judaica que não aceitam, não reconhecem, não percebem quem é Jesus. E a explicação está justamente aqui. Eles não conseguem compreender a mensagem de Jesus. Eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam. E a razão é porque Jesus fala em parábolas, em enigmas, em coisas misteriosas? Não. É porque para acolher e compreender as parábolas, é preciso acolher e compreender quem é Jesus. Então, essa explicação do Evangelho, de certo modo, tenta ajudar a comunidade a compreender teologicamente porque é que esses irmãos e irmãs ainda não entenderam, não acolheram, não reconheceram que Jesus é o Messias. E não acolheram assim o Evangelho. Então é um clima de conflito. E essa palavra é uma palavra que tenta trazer uma explicação para a comunidade dessa resistência. Mas, por um outro lado, esse Evangelho também chama a atenção dos discípulos e discípulas para a sua responsabilidade. Porque ele vai dizer também: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Aos outros não é, mas a vocês é.
Ou seja, vocês que acolheram, vocês que se tornaram discípulos, vocês que abriram o coração de vocês, a vida de vocês e receberam a boa notícia do Evangelho que eu trago, a vocês é dado entender esses mistérios. E isso não é só para dizer que eles são eleitos e então agora são separados de todo mundo. Não. Significa dizer que uma vez que eles são conhecedores do sentido dessa mensagem, eles agora se tornam também responsáveis e testemunhas dessa mensagem para os outros. Ou seja, continuadores da missão evangelizadora de Jesus. Por isso o Evangelho também vai dizer para a comunidade a mesma coisa. Esses que rejeitam têm olhos e não veem, têm ouvidos e não entendem a mensagem do Evangelho. Mas a vocês que foi dado conhecer, agora tem a responsabilidade de guardar e anunciar e testemunhar os outros. Então o Evangelho está dialogando com essa comunidade em conflito e que precisa, por um lado, entender a resistência que encontram e, por um outro, entender o seu papel, a sua missão, uma vez que eles acolheram e compreendem essa mensagem. Então o Evangelho de hoje nos convida a esse olhar. Porque para nós, esse Evangelho também é um convite. Primeiro, a termos uma atitude de abertura, de acolhimento da boa nova de Jesus, da sua mensagem, da sua palavra, e de modo particular, no contexto do Evangelho de hoje, das suas parábolas, das suas mensagens comunicadas por meio dessas histórias. Que possamos acolher com o coração aberto. Uma vez que acolhemos essa mensagem, ela entra no nosso coração e nós vamos ser capazes de compreender a sua riqueza, a sua profundidade, a sua beleza. É a primeira coisa. E a segunda coisa é que uma vez que nós acolhemos e compreendemos, nos tornamos agora responsáveis de testemunhar e anunciar aos outros. Então somos, primeiro, receptores dessa mensagem e depois somos convidados a ser testemunhas e anunciadores, comunicadores dessa mensagem. E as parábolas são essa linguagem bonita de Jesus. Essa linguagem que toca não a razão, mas toca a imaginação, toca a nossa criatividade e nos permite compreender com mais sensibilidade, com mais profundidade, os mistérios do reino, como diz o evangelista. Somente com abertura de coração podemos compreender e acolher essa mensagem. Senão, seremos como diz o Evangelho, pessoas que têm olhos e não veem, ouvidos e não escutam, e, consequentemente, nosso coração não vai se converter, não vai mudar, não vai ser curado. Que a mensagem de hoje, então, seja para nós motivo de alegria e um convite a continuarmos a nossa vida de testemunhas, discípulos e discípulas do Evangelho de Jesus.